em direto na nossa página do Facebook, por isso já estamos em condições de dar início a este webinar. Dizer que hoje é o segundo webinar que organizamos, que marca o início do ciclo de workshops de raparigas na engenharia e na tecnologia, e por isso decidimos aproveitar e assinalar o Dia das Raparigas e das Mulheres na Ciência. Hoje, agora da parte da tarde, vamos ter aqui um painel muito diverso, a falar um bocadinho sobre o espaço, e por isso gostaria de agradecer em nome do projeto Engenheiras por um Dia a vossa disponibilidade para se juntarem a nós, convidando-vos a fazer perguntas e a lançar questões, e agradecer também a parceria com a revista Dois Pontos para realizarmos aqui este momento, e passo a palavra à Ana Ramalho. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a esta conversa, que demos o nome Um Pequeno Passo para a Mulher, um Grande Passo para a Humanidade, pelo motivo de assinalarmos hoje o Dia das Raparigas e das Mulheres na Ciência, e então integramos esta conversa no projeto Engenheiras por um Dia. Queria fazer uma breve apresentação das pessoas que temos aqui connosco para esta conversa. Temos as astrofísicas Ana Afonso e Silvia Vicente. Temos connosco a Vera Gomes, que é coordenadora de políticas europeias na área do espaço. Temos a Andreia Nunes, que é escritora e investigadora da temática de estereótipos de género na literatura infantil. E temos também o Fernando Carvalho, que é professor, escritor, jornalista e que hoje nos trará um conjunto de perguntas que os seus alunos colocaram a este nosso painel. Queria também desde já agradecer a presença da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género, doutora Rosa Monteiro, a quem irei desde já passar a palavra. Queria apenas dizer que a quem nos está a assistir pelo Zoom poderão deixar-nos algumas perguntas na secção de perguntas e respostas, que no final teremos uns cerca de 15 minutinhos para que o nosso painel possa responder às vossas perguntas. E passo então a palavra à doutora Rosa Monteiro. Muito boa tarde a todas e a todos, e muito obrigada também por esta oportunidade de participar neste segundo webinar do dia de hoje. Quero agradecer muito a vossa organização, à revista Dois Pontos, em concreto à Ana Lorena, à Andreia Nunes e à equipa do projeto Engenheiras por um Dia e à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que através deste conjunto de webinars trazem a debate, também dando voz e rosto ao trabalho de tantas mulheres na ciência, nas tecnologias e na inovação, mas dão rosto, como estava a dizer, a um problema que persiste e que temos de encontrar as várias dimensões de intervenção necessárias numa transformação. Este debate no dia em que assinalamos o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência é fundamental. Este workshop em concreto, este tema em concreto das mulheres no espaço e as mulheres que se destacam nesta área da astrofísica e das ciências do espaço é particularmente interessante também pelo seu caráter inovador e fascinante de tudo o que se prende com estes domínios. E, portanto, cumprimentar-vos, agradecer a vossa participação, à Ana Afonso, à Silvia Vicente e à Vera Gomes, e também ao Fernando Carvalho, que nos trará estímulo a partir da sua experiência também como educador e, portanto, essa dimensão fundamental de passar a mensagem. Felicito também as oradoras do painel da manhã, onde não pude estar presente, pelos contributos de reflexão sobre, enfim, a ciência, a tecnologia e as engenharias, e portanto que abriram este ciclo de debates que acontecerá até maio e que está a ter uma adesão massiva de pessoas de todas as idades e proveniências em termos de interesses, e referir aqui que só, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa inscreveu 140 escolas de Lisboa, portanto, nestes ciclos, o que revela bem também o interesse do próprio sistema de ensino e dos seus agentes nesta problemática. O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência foi criado em 2015 pelas Nações Unidas, é muito recente, mas foi criado para alertar precisamente para o caráter social e cultural da ciência, da tecnologia e da inovação, domínios que nós consideramos absolutamente neutros também sob o ponto de vista desta tal influência social e especificamente, designadamente, as questões da desigualdade de género,
que penaliza as oportunidades e as carreiras das mulheres nestes domínios, e que são domínios tão fundamentais na busca de soluções para as mudanças disruptivas que se intensificaram, como todas e todos sabemos, no contexto da pandemia Covid-19 que vivemos. E, portanto, é fundamental dar visibilidade, dar voz às mulheres na ciência, nas tecnologias, na inovação. E esse é realmente o grande objetivo, também trazê-las a debater e a revelar as dificuldades de ser mulher, fazer ciência, fazer inovação, trabalhar nestes domínios das tecnologias, e que são realmente dificuldades e obstáculos que existem, que muitas vezes não são visíveis, não são facilmente reconhecidos. E a Valentina Tereskova, que é protagonista do livro da Andreia Nunes, hoje com 83 anos, é célebre, é conhecida e reconhecida por ter sido, de facto, a primeira mulher a ir a 83. Aliás, ela durante toda a sua vida tem lutado pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento e pela sua realização profissional, mas foi preciso chegarmos ao ano 2019 e 221 viagens ao espaço depois para que acontecesse a primeira caminhada espacial da NASA conduzida apenas por mulheres. E, portanto, vemos a quantidade de anos que são necessários para, muitas vezes, darem passos significativos, enfim, dando visibilidade ao trabalho e ao contributo das mulheres. Mas também uma contemporânea da Valentina, também pioneira e defensora da igualdade, foi a Katherine Johnson, não é? Matemática e física, que teve um papel fundamental, como sabemos, e faz parte já até do nosso legado em termos cinematográfico, em termos internacionais. Ela permaneceu, como sabemos, nos bastidores das salas de cálculo, que permitiram efetivamente as primeiras viagens e as muitas missões da NASA desde os anos 50. E além de ser mulher, ela era também negra, o que reforça aqui os problemas da interseccionalidade, das desigualdades que impendem sobre as mulheres. Ainda hoje aquilo que sabemos e que percebemos cada vez mais, porque estes domínios também têm cada vez mais um forte reconhecimento público e político à escala nacional, europeia e internacional, de que a liberdade continua constrangida pelos estereótipos de género, justificando-se, portanto, muito trabalho que tem de ser cada vez mais concreto, mais materializado, um trabalho que temos feito para que as oportunidades, as escolhas, experiências e os percursos, e também, obviamente, os resultados pessoais, não sejam determinados ou condicionados pelo facto de ser mulher ou homem. Este trabalho tem de ser feito em todas as faixas etárias e em todos os contextos da vida. Mas o trabalho com crianças e com jovens, através, seja da educação formal, seja da educação não formal, e afigura-se-nos imprescindível. Isto porque a educação pode reforçar as desigualdades de género e potenciais estereótipos, mas também pode ser e é o catalisador de mudança que leva a questionar, a modificar atitudes, a modificar também práticas discriminatórias. E, portanto, a distância de uma coisa à outra é o espaço da nossa ação, da nossa intervenção. É importante, neste dia, como dizíamos há pouco ainda, fora do direto, é importante que este dia se multiplique por muitas atividades, muita visibilidade, mas é preciso continuar ao longo do ano com este reconhecimento e com esta ação. Isto porque, por exemplo, desde 1901, apenas 21 mulheres ganharam o Prémio Nobel em Física, Química ou Medicina, e destaco aqui também o Prémio Nobel da Química deste ano, que foi atribuída a duas mulheres, como sabemos, mas, portanto, são muitos séculos, são muitos anos de falta de reconhecimento. O nosso país tem sido destacado positivamente devido à forte presença de mulheres nas chamadas STEM, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas. Portanto, é uma sigla agregada que junta um conjunto de setores de conhecimento e profissionais e, portanto, temos bons indicadores de participação geral, global, de mulheres. Aliás, hoje de manhã havia uma reportagem em direto com a nossa cientista Maria Manuel Mota,
onde ela referia, e de facto aquilo que era visível era imensas mulheres naqueles laboratórios de investigação, mas o que ela referia, temos muitas mulheres na investigação, mas temos muito poucas em cargos de decisão. Por exemplo, essa é uma das dimensões de desigualdade que temos de combater nestes domínios. Mas como dizia, na área das STEM temos 40% das mulheres diplomadas em Portugal que são diplomadas nas áreas da educação, da saúde e da ação social, ou seja, não obstante termos estes valores positivos nas STEM, continuamos com a segregação sexual nas opções formativas que colocam muito as mulheres nestes domínios tradicionalmente, como sabemos, associados aos estereótipos de feminilidade. E mesmo num ano como o de 2020, 2021, em que há um recorde de estudantes no ensino superior, mais de 51 mil alunos, de que 54% são mulheres, mas aquilo é que se verifica é que 43,1% estão inscritas nas STEM, mas apenas 28,4% nas engenharias e apenas 12,4% nas engenharias tecnológicas. Isto para dar apenas alguns números. E aquilo também que nos tem preocupado e mobilizado para a ação em Portugal é um outro indicador que sinaliza a redução da proporção de mulheres diplomadas nas áreas das TIC que tem acontecido nas últimas décadas. Nós em 1999 tínhamos 26% de diplomados em TIC eram mulheres, em 2009 caiu para 17,4% e 2019, com alguma recuperação, apenas 21%, portanto, das pessoas diplomadas nestes domínios, sendo que mais de 8 em cada 10 das pessoas que trabalham nas TIC em Portugal são homens. E também outro número, outro dado que dá bastante visibilidade a estas desigualdades, as mulheres representam ainda apenas 16% das especialistas e 20% das cientistas e engenheiras no setor da alta tecnologia. Isto não tem, portanto, mudado muito com as gerações. Muitas vezes acreditamos que com a evolução dos tempos estes sinais e estes dados se alteram. E aquilo que vemos, e que também é preocupante, e tem sido um alerta das instâncias internacionais e dos organismos europeus, e justificado muita da sua ação e da sua influência sobre os vários Estados-membros, é que as aspirações de estudantes, por exemplo, aos 15 anos, de virem a ter uma carreira na área das TIC, não só é baixa, como tem vindo também a reduzir-se. Em Portugal, estas expectativas, estas aspirações profissionais das nossas adolescentes é muitíssimo baixa. É, aliás, uma das mais baixas da União Europeia. É apenas 0,2%. Isto é muito preocupante e por isso temos de inverter esta tendência. E os fatores determinantes, como sabemos, e vocês discutirão estas raízes do problema muito melhor do que eu, mas na base estão, de facto, a estereotipia de género, de papéis atribuídos a mulheres e a homens, àquilo que se considera ser áreas profissionais de raparigas e de rapazes, de mulheres e de homens. E tem também muito a ver com as percepções de autoeficácia e as atitudes que são efetivamente influenciadas, fortemente influenciadas pela sociedade, pelos pais e pelas mães, pelos sistemas educativos e pelas escolas, pela existência ou inexistência de role models, de mulheres que possam ser apresentadas como exemplos, como modelos, também pela forma como as próprias mulheres são representadas na publicidade, nos mídias em geral, e pelo acolhimento que nas várias sociedades tem as questões da promoção da igualdade de mulheres e homens. E, portanto, é aqui um todo muito complexo sobre o qual temos de agir. Temos de agir com medidas concretas. E uma das vias principais é precisamente combater esta escassez de mulheres e raparigas como role model, que é realmente um dos principais obstáculos à mudança. Nós precisamos de contrariar as associações típicas do sucesso aos homens e à masculinidade, como sejam as ideias de liderança, de racionalidade, de entrega total, de agressividade. E, portanto, eu destaco aqui também
a importância destas redes de mulheres têm sido criadas também no nosso país e que têm um papel muito ativo nacional e internacionalmente, as Women in Tech, as Girls Tech, as JIC Girls, e que têm articulado também com o nosso trabalho das Engenheiras por um Dia, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, do INCODE 2030, e portanto este é o caminho que temos realmente de prosseguir. E portanto o Governo assumiu e assume no seu programa, como uma das prioridades para 2021, este objetivo de promover a inclusão digital e a participação das mulheres e das raparigas nas áreas das TIC. Aliás, há um objetivo, um indicador no relatório do Orçamento de Estado de 2021, que é precisamente este: aumentar a participação de mulheres nestes domínios e naquilo que é o presente e o futuro da transição digital. Ele é um pilar da estratégia Portugal Mais Igual, está também previsto no Plano Nacional de Transição Digital, que tem um indicador, como indicador prioritário, a percentagem de mulheres empregadas no setor das TIC, e continuamos a desenvolver este projeto emblemático, que é o Engenheiras por um Dia, que vai na sua 4ª edição e que já chegou a cerca de 8.000 raparigas e rapazes dos vários ciclos de escolaridade até ao secundário. Também na área do desenvolvimento das competências digitais, esta é uma forte aposta do programa INCODE 2030, no qual contamos com a aliada e aliança estratégica da especialista Luísa Ribeiro Lopes, que no fundo vai dar prioridade a esta transversalização traduzida em metas, em indicadores concretos em todos os programas de inclusão digital. Portanto, há a questão da presença e participação das mulheres e das raparigas, e inclusivamente conseguimos já um resultado notável de 40% das pessoas que participam neste momento do programa Upskills, precisamente um programa que visa reconverter, formando pessoas desempregadas em programação, para depois serem colocadas em empresas, não é? Mas 40%, como dizia, já são mulheres, portanto, em resultado destas estratégias de ação positiva e ações específicas que estamos a adotar. São objetivos também previstos no contrato de legislatura entre o Governo e as instituições de ensino superior, que aliás têm cada vez mais pressão para integrar as matérias da igualdade de género no seu trabalho, na sua gestão. Temos uma legislação que já obriga a limites de idade, por exemplo, nas listas para órgãos, portanto, eleitos, mas também sabemos da pressão exercida pelo programa Horizonte Europa, que veio substituir o Horizonte 2020, que obrigará nas candidaturas para eventos à escala europeia, portanto, para projetos de investigação, a que essas entidades tenham medidas concretas e tenham auditorias de género para que possam ser elegíveis. Portanto, são caminhos muito positivos que nos farão, estou certa e segura de que isso acontecerá, dar passos mais rápidos e avançar mais rapidamente nestas matérias, que estarão também previstas no nosso Plano Nacional de Recuperação e de Resiliência. Muito obrigada a todas pelo vosso testemunho, pelo vosso trabalho, que, como dizia, tem de se manter ao longo do ano, e, portanto, ficarei aqui também muito atenta àquilo que são as vossas experiências e novidades que nos trarão também neste domínio tão interessante que é o domínio do espaço. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada, doutora Rosa Monteiro, por este enquadramento, por estes números que não são nada animadores ao início, mas também por sabermos as medidas que estão a ser implementadas e que estão em caminho para tentarmos subverter um bocadinho este cenário. E vou então passar a palavra ao Fernando Carvalho, que nos vai falar um pouco do seu trabalho junto do ensino de primeiro ciclo. Também numa primeira fase de conscientizar as crianças para a existência de figuras femininas na área da ciência, e depois então teremos algumas perguntas que os próprios alunos do Fernando colocaram e que vamos apresentá-las às nossas astrofísicas Silvia Vicente e Ana Afonso. Mas vou então agora passar a palavra ao Fernando. Olá, boa tarde. Eu era suposto estar aqui acompanhado de mais 13
pequenas mulheres, porque elas iam assistir todas a esta sessão, contudo, graças àquilo que se está a passar lá fora da nossa casa, não podemos estar todos juntos. Hoje era um dia de aulas, mas hoje não vai ser um dia de aulas como os dias de aulas que se passam na escola. Portanto, eu tenho algumas questões que as minhas alunas e os meus alunos colocaram. Mas porquê é que, afinal, estou aqui? O Fernando Carvalho, para além de professor de primeiro ciclo, é também jornalista na revista Visão Júnior e também sou escritor. E há umas semanas atrás, na minha escola, estávamos a fazer uma semana da ciência, dedicada a cientistas, à investigação, à experimentação, e tinha tocado há pouco tempo e eu dirigia-me com a turma para a minha sala de aula, e pelo caminho havia uma professora nos corredores a fixar trabalhos. E vemos Einstein, vemos vários investigadores, vários cientistas no masculino. E ouço uma vozinha que vinha atrás de mim e pergunta assim, mas só os homens é que podem ser cientistas? Isto abala o nosso mundo um bocadinho, porque estamos a fazer um trabalho já há alguns anos com os nossos alunos para que tenham um olhar diferente, um olhar mais desconstruído, um olhar mais inclusivo, e de repente, aos 8 anos, ainda temos uma menina de Lisboa que se questiona sobre então e eu? Posso um dia ser uma cientista? Posso ir ao espaço? Portanto, no fundo, o meu trabalho tem ido ido atrás dessas questões. Tentar sempre desmontar e voltar a montar, destruir e voltar a construir para que haja uma percepção. No fundo, ser aquilo que a doutora Rosa Monteiro falou há pouco, é um catalisador de mudança. As escolas são fundamentais para que essa mudança comece a existir, porque o trabalho é necessário. Reparem, quando temos uma criança de 8 anos, apenas 8 anos, que ainda se questiona sobre uma questão destas, é bastante preocupante, e a mim preocupa-me, porque as crianças estão a absorver o mundo à volta delas, constantemente, e uma coisinha, um pormenor que se calhar para as outras pessoas, um pai ou uma mãe que passa por aquele cartaz, o trabalho está bem feito, o cartaz é bonito, o cartaz é giro, mas há outras camadas que têm de ser analisadas. Não havia mulher nenhuma nos corredores, de repente apareceu um trabalho da física Marie Curie, e eu cheguei à sala de aula e toda a gente me disse, pronto, os outros fizeram todos sobre homens, nós vamos fazer tudo sobre mulheres. E de repente já tínhamos 12 investigações feitas sobre 12 cientistas dos últimos séculos, desde a Grécia Antiga até aos dias de hoje, mais 4 cientistas portuguesas. Portanto, o trabalho, de repente, começou a surtir efeito, e há ali um olhar muito atento para as possibilidades. Aquilo que uma rapariga consegue fazer, aquilo que uma menina, porque estamos a falar de meninas de 8 anos, aquilo que meninas de 8 anos conseguem e vão fazer, de certeza. Há um olhar crítico sobre isso tudo. E é esse olhar crítico que eu tento implementar em todo o trabalho que faço. E é esse olhar crítico que nós, enquanto professores, temos de ter sempre no trabalho que fazemos. Até mesmo no vocabulário que nós usamos. Os femininos e os masculinos, nós podemos construir sempre os nossos textos de outra maneira. Não tem de ser ir pelo masculino que está assumido no dicionário, não tem de ser assim. E para além disso, é perceber que esta narrativa pode ser um bocadinho alterada. Claro que agora tenho muitos trabalhos sobre meninas na ciência e vamos continuar a fazê-lo nas outras áreas todas. Claro que quando eu falei que ia participar neste workshop, as perguntas sobre o espaço nasceram por todo lado. Portanto, 1001 perguntas. Porque é que não vivemos noutro planeta? Tudo isto e mais alguma coisa. Eu tenho aqui 3 questões que gostava de colocar, que foram de 3 alunos da minha turma, a Vera Gomes desculpa, a Ana Afonso e a Silvia Vicente. Então, a primeira pergunta. Posso já arrancar para as perguntas, Ana? Sim? Vou avançar, então. Claro que sim, força. Vamos a isso. Então, o que é que um planeta... Atenção que isto são perguntas de meninas de 8 anos. Meninas e alguns rapazes. Acho que uma delas é de um dos rapazes da turma. O que é que um planeta tem de ter, no mínimo, para que possa ter vida? O que é que um planeta precisa de ter para nós irmos para lá todos viver? Posso responder? Pronto. Claro. Silvia e Ana, se quiserem fazer a gestão de quem prefere responder à pergunta, estejam à vontade. Ok, portanto eu posso começar. Antes de mais quero boa tarde a todos, não é? E quero agradecer o convite da Andreia e da Ana para estar aqui.
a debater estas questões que também são tão importantes para mim, não é? E eu e a Ana Afonso, que estamos por dentro e que podemos testemunharmos as dificuldades que nos vão surgindo pelo facto de sermos mulheres, portanto é muito importante estarmos aqui a debater isso e pronto, agradeço o convite. Agora, em relação à questão dos pequeninos ou das pequeninas, essa questão é muito pertinente, portanto, porque primeiro, não é, eu acho que com 8 anos elas veem a vida como a vida que nós temos na Terra, certo? Pronto. E então, portanto, para termos um planeta onde nós possamos viver, é óbvio que nós teremos que ter um planeta semelhante à Terra, não é? Porque a vida na Terra surgiu, evoluiu e adaptou-se neste planeta com as condições que este planeta tem. Portanto, se nós formos para outro planeta, teríamos que recriar essas condições. E quais são essas condições? Portanto, a partir da existência de água líquida, não é? Nós não podemos viver sem água líquida, somos maioritariamente constituídos por água, e a Terra é o único planeta do Sistema Solar que nós sabemos que tem a água líquida à superfície. A outra propriedade que faz, portanto, que é favorável à vida é a existência de uma atmosfera, por vários motivos, não é? Porque toda a vida, desde a vida microbiana até a vida mais complexa, não é? Passando por animais, plantas, animais e depois a vida inteligente que somos nós, precisamos de ar para respirar oxigênio. Mas a atmosfera tem um papel ainda mais importante que esse, que é proteger a Terra, não é? É como se tivéssemos um pequenino, uma mantinha quentinha que nos mantém a temperatura estável, não é? Que são os gases de efeito de estufa, e essa atmosfera a atmosfera da Terra tem esse papel de equilibrar a temperatura e daí ser favorável também ao surgimento de vida, porque se nós tivéssemos uma variação como existe nos outros planetas, de menos 200 graus negativos à noite para mais 200 graus Celsius durante o dia, portanto seria muito difícil existir vida. E para além disso, temos outra componente da nossa atmosfera que é essencial, que é a magnetosfera, que é porque a Terra tem um núcleo de ferro líquido, e esse ferro isto está em rotação, portanto cria um campo magnético, e esse campo magnético é essencial à existência de vida, porque é ele que nos protege de todas as partículas nocivas que vêm do Sol, que é o vento solar, que são partículas carregadas com prótons, eletrões e núcleos de átomos a grandes velocidades que atingem em direção à Terra, em direção a todo o lado, não é? E elas são desviadas pelo campo magnético para os polos, e isso protege-nos de viver, não é? Protege-nos, permite-nos viver e a vida florescer. Pronto. Então eu diria que o que é necessário? É um planeta semelhante à Terra, onde seja possível existir água líquida, e isso depende da distância que está da estrela, ter uma atmosfera. E em que ponto é que nós estamos em termos de investigação científica? Neste momento já descobrimos e confirmamos a existência de mais de 4.000 planetas extrasolares ou exoplanetas. E alguns desses são semelhantes à Terra em termos de tamanho e em termos da distância que se encontram da estrela, portanto na zona habitável, que é aquela região em torno da estrela onde a temperatura é favorável à existência de água líquida na superfície. Agora, o passo seguinte, portanto, os instrumentos que nós temos estão-nos a possibilitar chegar lá. O passo seguinte é determinar a composição das atmosferas desses planetas, se elas existirem, claro. E aí é onde nós estamos neste momento, portanto, os novos instrumentos que estão a ser construídos, novos telescópios, aquele Extreme Large Telescopes, ou os novos telescópios espaciais, como o James Webb, vão nos permitir ir além e começar então a determinar a composição dessas atmosferas, ver se são semelhantes à Terra e procurar sinais de vida, ou seja, os chamados biotracers ou biosignatures, que nos dão, são substâncias que são produzidas por processos bioquímicos, portanto, por vida, que é o caso por exemplo, do metano, ou do dióxido de carbono, do ozono.
e também procurar sinais de vida inteligente, que somos nós, que temos a capacidade de modificar o ambiente, não é? E produzir substâncias que habitualmente os processos biológicos não produzem, como poluição atmosférica, como o aumento do dióxido de carbono num espaço de 10 anos gradual, não é? Que é uma coisa que não existe em outras nem processos geológicos, nem processos astronómicos possam causar esse aumento, a não ser o homem. E, portanto, esse é o próximo passo. Não sei se respondi. Claro que sim. Ok. Claro que sim. A pergunta que se impõe, e a pergunta que eu tenho aqui logo na manga, que veio logo a seguir, é: então onde é que está esse planeta? Esse planeta que é parecido com o planeta Terra, onde é que ele está? Está pertinho? Está longe? É assim, os planetas extrasolares que têm sido detectados estão mais ou menos aqui na vizinhança. Só que a nossa vizinhança é muito longe. Esse é o problema, porque o planeta mais próximo do Sol, não é, do nosso sistema solar, é Próxima Centauri. Portanto, é uma estrela anã vermelha, que é mais fria e mais pequena do que o Sol, tanto em massa como em tamanho, e está a 4,2 anos-luz de nós. Ou seja, se nós conseguíssemos viajar à velocidade da luz, conseguiríamos chegar lá em mais ou menos 4 anos. Só que isso não é possível. Portanto, foi feito um cálculo à velocidade, por exemplo, que as sondas Voyager estão a viajar no sistema solar. Uma sonda Voyager demoraria 75 mil anos a chegar lá. Portanto, e este é o planeta mais próximo, é a estrela mais próxima de nós. Em 2016 foi descoberto um planeta a orbitar essa estrela. E claro que isto causou um grande impacto, ainda por cima, porque é um planeta mais ou menos parecido com a Terra em termos de tamanho e porque também está na zona habitável dessa anã vermelha. E pronto, este é o primeiro candidato, embora existem questões, porque as anãs vermelhas não são estrelas iguais ao Sol, ao nosso Sol, e têm fenómenos muito energéticos e que podem ser prejudiciais à vida, mas acho que já existem uns grupos que andam a investigar uma forma de chegar lá através de lasers, mas isso é tudo um bocadinho mais ficção científica ainda, e portanto, mas é assim, eu só queria dizer que o nosso planeta, a nossa casa é mesmo a Terra, não é? Viajar para o espaço para os humanos é muito difícil, porque nós estamos adaptados, o nosso corpo está adaptado a este ambiente e, portanto, só o facto de irmos para a Estação Espacial Internacional, onde não temos gravidade e estamos sujeitos a toda a radiação do Sol, porque não temos uma atmosfera que nos protege, só aí começamos a ter problemas de saúde, e portanto só para ir a Marte, que está aqui próximo de nós, que é uma viagem mais ou menos 2 anos e de volta, é um desafio colocar humanos numa nave e que eles, assegurar que eles voltem com saúde, quanto mais viajar, não é? Por um ano numa nave e viajar para uma estrela a 4,2 anos-luz de distância. Mas pronto, mas há montes de teorias da ficção científica e pessoas que inventam coisas super giras, mas pronto, eu não quero entrar por aí. E nós estamos a navegar no mundo da ficção científica, estamos a navegar na imaginação de crianças de 7 e 8 anos. Portanto, Sim, é tudo incrível, que é maravilhoso e ótimo. A última pergunta que eu tenho, bem encadeada, no fundo, é porque é que é tão difícil viajar no espaço de um lado para o outro? Porque é que as viagens do espaço não são tão naturais? Porque é que não fazemos isso na nossa vida? Exatamente pelo que eu disse atrás, não é? Que o nosso corpo, não é? Nós estamos adaptados à vida na Terra e andar de avião, não é? O avião é uma altitude em que ainda existe uma atmosfera. Agora, quando nós saímos desse domínio, vamos para lá e temos um vácuo, não é? Que é pressão praticamente zero e temos temperaturas muito negativas e temos radiação frequente. É difícil nós protegermos, não é? E sobrevivermos nesse tipo de ambiente.
Agora, e depois as distâncias são astronómicas, não é? Não são distâncias à escala da nossa vida, não é? Imaginar seres humanos viajarem para essas distâncias só se, não sei, tivéssemos tipo uma arca de Noé, em que puséssemos uma microterra, uma biosfera ali dentro, e humanos e animais e plantas, e depois, pronto, através de várias gerações conseguisse chegar lá, mas isto ainda é difícil. Portanto, até Marte, é difícil até Marte, quanto mais para lá. Mas eles, é assim, as ideias começam assim, não é? Eles que... A ideia é mesmo pôr estas pequenas cientistas do futuro a imaginar e a criar e a magicar aquilo que poderá vir a ser. Não é? Exatamente. É assim que começa tudo. Obrigado, Silvia. Ana. Obrigada. Obrigada, Fernando e Sílvia, e obrigada aos teus alunos que nos enviaram essas perguntas. Espero que tenham ficado elucidados com as respostas. Depois deste pequeno enquadramento sobre a área de estudo da astrofísica, não é? Que é mesmo um pequeno enquadramento, porque claro é um meio muito, muito rico, queria então agora fazer a passagem para um outro bloco que é mais especificamente sobre as mulheres na astrofísica e nas carreiras do espaço. Nós sabemos que temos um público a assistir-nos que são alunos do terceiro ciclo e do secundário, nomeadamente aqui alunas, que é, portanto, o público a quem também estamos diretamente a falar, e que poderão estar neste momento a pensar como é que eu posso enverdar por esta área, o que é preciso. E então tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de começar por fazer à Ana Afonso, que é precisamente astrofísica. Olá, Ana. E então vou começar assim com uma pergunta muito, se calhar vaga, mas que para um público menos conhecedor pode ser interessante, que é o que é preciso para ser astrofísica? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui para falar sobre o que é preciso para ser astrofísica e um bocadinho sobre a carreira da astrofísica. A resposta mais honesta que eu posso dar a essa pergunta é determinação. Determinação aliada a alguns conhecimentos de física e matemática. A matemática é a linguagem que nos permite entender o universo, da mesma maneira como nós entendemos as pessoas que falam português, mas que queremos ir ao Reino Unido precisamos de usar o inglês. A matemática é a linguagem que vai servir como nós descrevemos a nossa realidade em que vivemos. E a física, para fazer exatamente essa descrição, para nos fazer perceber o que é. Portanto, é importante ter bons conhecimentos, quer de matemática, quer de física, mas aliado a isso é de extrema importância ter determinação. E porquê é que eu digo isto? Eu, ao contrário do que possa parecer muito estranho, não fiz o ensino secundário, por exemplo, em científico-natural. Eu fiz economia, económico-social, enverdei num curso superior de economia e na minha licenciatura de economia descobri que para ser uma boa economista eu precisava de ser uma boa astrónoma. E isto pode parecer bastante estranho, mas a questão é que, de facto, a física e a matemática estão na base de tudo aquilo que nós vivenciamos e que nós precisamos realizar e potenciar-nos. Portanto, obviamente que eu os conhecimentos de matemática tinha, algumas bases de física tinha do 7º ano, que vocês, os alunos do terceiro ciclo, neste momento devem estar a ter, no 7º e 9º ano, 8º ano. Claro que depois tive que colmatar aqui um bocadinho, trabalhar um bocadinho, mas é aí que está, precisamos da determinação. Nada é impossível se nós realmente nos pormos a estudar e a trabalhar nisso. Portanto, a chave para ser astrofísico é determinação, bases e gosto. Gosto, muito gosto. Determinação e gosto, sim senhora. E então já sabemos um pouco o teu percurso e um pouco também o que é que te canalizou depois para a astrofísica, mas como é precisamente o teu dia-a-dia profissional? Bem, o meu dia-a-dia profissional é muito longe daquilo que eu imaginei. Voltando um bocadinho atrás, eu quando era pequenina, de facto, já tinha ideia do que era querer ser astrofísica, mas na verdade eu não sabia na altura o que era preciso para ser astrofísica. Eu lembro-me de ser muito pequenina, estar a brincar com bonecas e a ver no telejornal
uma imagem sobre a primeira fotografia, entre aspas, da Via Láctea, da estrutura da Via Láctea. Ou seja, na altura que se começou a discutir a questão dos braços da Via Láctea e como é que era de facto a estrutura da Via Láctea. E aquilo mexeu imenso comigo, aquilo era uma coisa lindíssima que eu queria perceber, mas como é que a gente sabe, afinal sabe isto tudo e nós estamos aqui, mas como é que é isso? Mas não sabia o que era preciso para ser astrofísica e, portanto, eu dizia que queria ser matemática. Mas eu também não encontrava nenhum matemático. Queria ser a matemática aplicada, era assim que eu lhe chamava. Mas eu não conhecia ninguém que era matemática aplicada também. Portanto, depois, como perdi assim um bocado a motivação de procurar, porque eu também era de um meio um bocadinho pequenino, fui para aquilo que era mais óbvio, as pessoas irem, ou iam para medicina, ou iam para enfermagem, para economia, para direito, o que era mais comum da minha terra. E depois sim, é que vinha percebendo com a exposição ao meio universitário, à diversidade e tudo mais, do que é que realmente era e o que é que isso trazia. E a ideia que eu tinha era que os astrofísicos iam para os telescópios, tinham-se debaixo de um telescópio e passavam um dia a observar. Nada mais errado. Eu de facto fui para telescópios, ir para o telescópio pode ser muito duro, estar lá em cima, na montanha, isolado, noites inteiras, acordado, principalmente se forem como eu, na altura de Natal, em que as noites são longuíssimas, ter que calibrar o telescópio, estar lá sozinho, passar o dia de Natal lá basicamente sozinho a observar para uma zona muito escura do céu, pode ser extremamente frustrante, mas os resultados finais depois são muito bons. Mas não tem nada a ver com estar, então, de facto, nesse registro do telescópio. Nós passamos a maioria dos nossos dias à frente do computador, a fazer análise de dados que nós mandamos tirar nos telescópios, que às vezes temos a felicidade de lá ir, outras vezes é devido aos custos que estão inerentes, às localizações e tudo mais, são pessoas que tiram por nós, ou que mandam tirar por nós, imaginam, por exemplo, o Hubble Space Telescope, ou no futuro o James Webb. Então nós temos a calibrar esses dados, a fazer análise desses dados, temos reuniões com os nossos colaboradores, temos momentos em que vamos discutir os artigos de outras pessoas, vamos tentar ter alguma ideia, juntamente com um café, volta e meia temos que ir a conferências. Pronto, o nosso dia-a-dia varia muito, mas não é, infelizmente, estar sempre no telescópio e a passear, é muito tempo atrás de um computador, a programar, a comunicar com outras pessoas, para tentar chegar a um entendimento sobre um determinado assunto, um pequeníssimo assunto que está naquele momento a ser estudado. Ótimo, obrigada. E gostava também de fazer uma pergunta que para ti, Ana, mas que também gostava que a Sílvia, se quisesse, contribuísse com a sua experiência, que é como se sentem enquanto mulheres a trabalhar nesta área. Bem, há um ponto positivo, não é? Felizmente Portugal e as pessoas, a sociedade em geral, não acha que é completamente um desperdício de dinheiro incentivar ciência e incentivar a ciência fundamental. Eu estou muito agradecida ao Estado e a todos os portugueses por ter tido uma bolsa de doutoramento e poder estudar e enverdar por isso, portanto, e não acharem que era uma coisa ridícula de se fazer, que realmente interessava, porque muitas vezes há essa questão, para que é que isso serve, não é? Por que é que eu hei de estudar astrofísica e para que é que isso serve? Quais são as implicações práticas? Um médico, um advogado, um enfermeiro, nós sabemos o que é que ele faz e qual é a ação direta, mas muitas vezes nós não percebemos o papel da ciência fundamental, neste caso, este ramo particular da física. Mas é precisamente a ciência fundamental e, em particular, este ramo da física e investigação espacial que nos permitem avançar muito e melhorar a nossa qualidade de vida. Portanto, por um lado, enquanto mulher, ou melhor, enquanto mulher, enquanto pessoa, eu sinto-me extremamente grata por, hoje em dia, ser possível mulheres estarem a fazer doutoramentos e a fazer investigação depois do doutoramento e terem um papel determinante na investigação e no crescimento do conhecimento da nossa humanidade. Por outro lado, enquanto cientista e mulher, sinto-me triste porque aquilo que eu não encontrava enquanto miúda,
Agora, enquanto investigadora, também não encontro muito mais. Isto é, não existem muitas mais mulheres, ou seja, acho que o rácio neste momento, e eu digo rácio de uma maneira geral, é 1/3 são mulheres, mas eu já trabalhei em institutos em que havia uma mulher para cada 9 homens, portanto, em 10 pessoas, apenas uma era uma mulher. E, portanto, é difícil encontrar pares, e isso é difícil depois, por exemplo, nomeadamente esses pares não existem nos lugares de topo. Então imagina que tu tens um problema que, infelizmente, as mulheres e os homens não são completamente iguais, não é? Nós temos questões genéticas inerentes e biológicas inerentes, que muitas vezes não são compreendidas porque não há dificuldade em haver empatia ou realmente perceber as coisas. E isso é uma dificuldade muito grande. E sem falar que, devido provavelmente a questões culturais, eu sinto que eu e muitas das minhas colegas temos que lutar de uma maneira muito mais forte ou diferente para sermos ouvidas. Isto é, se nós falarmos um bocadinho mais agressivas, ou melhor, ou se formos mais assertivas, estamos a ser agressivas. Se eu estiver a dar uma palestra, os homens acham que é legítimo pegar no telemóvel e estar a fazer outra coisa qualquer. Ou seja, tenho muito mais dificuldade em ser ouvida e percebida do que os meus pares do género, por exemplo, masculino, não é? E isso deixa-me triste e era algo que eu gostaria que nunca mais ninguém passasse no futuro. E acho que por isso é que é importante estarmos a ter esta conversa hoje, mais do que nunca. Sem dúvida. Sílvia, gostarias de acrescentar um pouco da tua experiência também como mulher nesta área? Sim, eu subscrevo tudo aquilo que a Ana disse, não é? O meu percurso foi um bocadinho diferente, porque eu desde muito cedo que sabia que queria ser cientista, porque adorava ciências e então enveredei logo por química, depois por física e fui por aí. Mas assim, os problemas com a desigualdade, eu nunca senti isso, porque os meus pais sempre, apesar de nenhum deles ter um curso superior, sempre me incentivaram e aos meus irmãos a seguirmos aquilo que nós queríamos, não? E os nossos sonhos e as nossas... E eu nunca senti isso, essa desigualdade, apesar de quando cheguei ao curso de Física, claramente nós éramos muito menos em número do que os rapazes. Pronto, e senti... Depois, no doutoramento e a nível de pós-doc, mudou, porque pronto, já estava numa fase em que estava a ser feito um esforço de integração de mulheres nestas áreas e nos institutos onde eu estive na ESA, estive no ESO e senti mais ou menos uma igualdade de número de estudantes de doutoramento e de pós-docs, homens e mulheres. O que é realmente muito diferente é quando, como disse a secretária de Estado, é muito diferente o número depois quando vamos para posições de chefia ou de liderança, aí o número de mulheres decresce assim abruptamente. Eu acho que é aí que tem que se ver o que é que se passa, não é? Avaliar concretamente e tomar medidas, porque eu não é? A minha consciência, eu agora posso dizer, eu adoro aquilo que eu faço isto por amor, por paixão, não é por estatuto, não é pelo dinheiro, não é por reconhecimento, porque não temos nada disso, é mesmo por amor à camisola, é por gostar daquilo que faço, por ser tão cativante, tão interessante, um trabalho criativo, um trabalho absorvente, mas de uma forma positiva, por estar a responder perguntas que mais ninguém, que toda a gente faz, mas que ninguém tem às vezes a possibilidade de responder, e eu sinto-me privilegiada por causa disso, por ter essa oportunidade, mas há muitas dificuldades e pronto, e eu acho que agora estamos aqui a tentar incentivar raparigas, não é, e meninas para estas profissões, mas acho que é o nosso dever também assegurar que elas tenham um futuro, que tenham uma carreira nestas profissões, porque é um percurso muito trabalhoso e muito de sacrifício, e não é justo estar a incentivá-las para uma carreira sem proporcionar-lhes depois realmente uma possibilidade de terem um futuro.
E acho que é o nosso papel agora, que nós temos que, e estamos aqui por isso, e é um privilégio estar neste painel. E pronto, e também gostaria de dizer que era bom que não falássemos disto só hoje, ou no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mas que tivéssemos estas discussões e que estes assuntos fossem puxados pelos próprios institutos, pelas universidades, pelas entidades empregadoras, e fossem discutidos durante o ano todo, não é? Que fossem ter com as mulheres, que as ouvissem, quais são os problemas, por exemplo, as mães, conciliar o trabalho com a maternidade, o que é que eles podem fazer para ajudar e para minimizar as diferenças. E, portanto, é um trabalho de todos e é isso que eu gostava de dizer. Obrigada, Sílvia, e obrigada, Ana. Antes de passarmos aqui para umas perguntas que tenho para fazer à Vera Gomes, queria só relembrar quem nos está a assistir que podem ir deixando algumas perguntas aqui na secção de perguntas e respostas do Zoom, porque no final já estamos um bocadinho a resvalar no nosso tempo, mas ainda teremos no final um pouquinho para responder às vossas perguntas. Vou então passar a palavra à Vera Gomes, que é coordenadora de políticas europeias na área do espaço. Vera, olá, bem-vinda. Olá. O que eu queria perguntar é, visto que o número de mulheres no setor do espaço é bastante reduzido e ao mesmo nível do que era há 30 anos, que tipo de iniciativas estão previstas para mudar este panorama? Olá, boa tarde. Obrigada por estarmos aqui a ter esta conversa. Eu estava a ouvir a Ana e a Sílvia e estava a sorrir porque estava a pensar, de facto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer a nível da Comissão Europeia, estamos na direção certa. E isto porque, pela primeira vez na Comissão Europeia, temos uma mulher presidente e pela primeira vez também temos uma comissária europeia dedicada aos assuntos da igualdade. E a igualdade é uma prioridade política desta Comissão. E uma das coisas que nos é pedido, mesmo a nível do nosso trabalho diário, é de implementarmos as dimensões da igualdade, incluindo a igualdade de género, em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo o que seja políticas, em tudo que seja o nosso trabalho diário e mesmo até internamente, porque nós também sofremos de muitos vieses, muitas vezes inconscientes, e portanto é também importante estarmos despertos para os nossos próprios viés cognitivos, para os nossos próprios viés da forma como nos relacionamos com os outros. E em simultâneo também sermos um agente de mudança enquanto Comissão Europeia, enquanto instituição que financia a investigação, não é? A Secretária de Estado no início referiu um ponto muito importante, que é o Horizonte Europa, que financia tudo o que é investigação realizada a nível europeu e que com verbas delegadas aos Estados-membros, incluindo a Portugal, que inclui pela primeira vez também esta dimensão da questão da igualdade de géneros na distribuição das verbas de investigação, precisamente para potenciar o crescimento de mais mulheres na área da investigação. Mas, como é óbvio, só isto não chega, não é só a questão da investigação, existe depois também a questão do mercado de trabalho. E a Sílvia referiu, as palavras que ela utilizou foi preciso assegurar um futuro de carreira e um futuro com oportunidades de carreira. E posso-vos dizer, por exemplo, neste momento, a nível europeu, estamos a discutir legislação no sentido de aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, porque de facto é um problema. A nível europeu, só 30% dos cargos de alto nível são ocupados por mulheres. E mais uma vez, como eu estava a dizer, é a primeira vez em 60 anos da União Europeia que temos uma mulher à frente da Comissão Europeia, não é? E portanto, de facto, esta visão de que nós temos que liderar pelo exemplo e temos que dar o exemplo aos nossos Estados-membros e temos que dar o exemplo às empresas e temos que dar o exemplo à sociedade, nós temos estado a fazer este esforço. No ano passado, em março, aprovámos a estratégia para a igualdade de géneros, que assumimos uma série de compromissos e que esse compromisso se reverte nas nossas políticas e nas nossas diretivas que os Estados-membros também têm que aplicar e que as próprias empresas também têm que implicar, porque de facto existe uma série de legislação que já tem alguns anos
mas que nem sempre as empresas têm estado a aplicá-las e, portanto, isto passa também muito por garantir que a legislação existente, as leis que existem são aplicadas e, portanto, tenho esperança que de facto haja um verdadeiro acesso de igualdade de oportunidades, que daqui a alguns anos se veja aquilo que estamos hoje a plantar enquanto sementes que consigamos ver daqui a uns anos e, portanto, quiçá as meninas e as raparigas que nos estão neste momento a ouvir poderão usufruir de todas estas oportunidades que nós estamos agora a tentar implementar. E por isso, em termos de área de espaço, e há pouco eu partilhava convosco que nós pela primeira vez, até porque a Direção-Geral de Espaço onde eu trabalho é recente, tem pouco mais de um ano, mas fizemos questão de assinalar também este dia, partilhar exemplos e mulheres que trabalham na área de espaço, na área da defesa e de indústria, até porque são áreas aeroespacial, são muito interligadas, e fizemos questão de partilhar porque de facto existem casos de sucesso. E o Fernando dizia que só perdia homens na parede. Não, existem também mulheres e mulheres de valores, e para nós também é muito importante fazer isto. E nós internamente também na Comissão temos, e sobretudo nesta área, estamos neste momento também com algum debate interno, precisamente para percebermos como é que nós conseguimos preencher as lacunas entre aquilo que é a legislação que existe e as iniciativas que existem a nível europeu e aquilo que são as características específicas na área de espaço, não só a nível de investigação, mas a nível de indústria e mesmo até ao nível de desenvolvimento das skills, não é? Da parte do ensino, e portanto temos desenvolvido uma série de parcerias para garantir que existe este acesso e portanto é natural que se calhar daqui a um ano, quando nós tivermos novamente esta conversa, espero eu vos possa dizer, olha, existe isto já implementado especificamente para a área de espaço, espero eu, mas de facto é um trabalho que tem que ser feito e é um trabalho que está também a começar. Como dizias e muito bem, os níveis de presença de mulheres na área de espaço neste momento estão ao mesmo nível de 30 anos. Em mais de 500 pessoas que foram ao espaço, apenas 11 foram mulheres. Neste momento está abertas candidaturas para astronautas da Agência Espacial Europeia e um dos meus grandes desejos é que este ano, pelo menos, haja muito mais mulheres candidatas. Porque de facto precisamos muito destes exemplos que sirvam de inspiração e que mostrem, tal como a Ana e a Sílvia mostram, que desde que se queira não há barreiras, não é? E neste momento o nosso trabalho passa muito por tentar eliminar estas barreiras. Obrigada, Vera, pelo teu contributo. Temos aqui já algumas perguntas que depois farei então aqui ao nosso painel e depois veremos quem quer pegar na pergunta para responder. Queria agora passar a palavra à Andreia Nunes, que na verdade foi quem me fez o convite para moderar este painel. A Andreia é escritora de livro infantil-juvenil, escreveu um livro sobre a Valentina Tereshkova e é também uma investigadora... Que nem te trouxe, podia ter trazido. Podias trazer para mostrar, mas pronto. Olha, sim, Fernando tem, boa. Mas a Andreia é também investigadora sobre questões de representação do estereótipo feminino na literatura infantil-juvenil. E então, Andreia, já falámos sobre como é muito importante também começar desde muito cedo a abordar estas questões e criar representações, role models, e então vinha-te perguntar, a teu ver, porquê que a representatividade das mulheres cientistas na literatura infantil-juvenil é tão relevante? Ok, eu fiquei aqui com a batata quente de falar em último lugar, não é? Quando toda a gente já está com uma Zoom ache, em primeiro lugar agradecer, dizer que é espetacular estar aqui. Estive caladinha aqui este tempo todo e de repente parece que estou a falar num grande aquário. Adorava ouvir as vozes dos jovens do outro lado dizer olá, estamos aqui. A Valentina não chegou a ir, na verdade, para as escolas, nós chegámos a fazer as sessões de autores e como tal estou mortinha também para ouvir as vozes dos jovens e saber o que é que têm para nos dizer. Vou ser breve e vou seguir aqui a minha cábula, que é para não me alongar muito. Só dizer que os livros infantis não são meros objetos. Os livros infantis permitem o nosso conhecimento do mundo, conhecimentos científicos, conhecimentos escolares, mas também conhecimentos sobre nós mesmos. Conhecimentos que permitem a formação da nossa identidade, autoestima, dos nossos valores, dos nossos sonhos, sobre quem
quem somos e quem queremos ser quando formos grandes. Os livros infantis transmitem mensagens de género através das suas personagens, dos conflitos que enfrentam, como é que se desenvencilham desses conflitos, quais são os papéis que desempenham, as competências que possuem, as profissões que exercem, e assim vão ensinando, portanto, às crianças uma forma apropriada do que é ser rapaz e rapariga, mulher ou homem. Portanto, eu estou a realizar a minha investigação de doutoramento exatamente sobre estereótipos de género na literatura infantil, e é um tema que já tenho interesse há alguns anos, e aquilo que tenho tido a oportunidade de observar é que realmente a maioria dos livros infantis não contribui para a representatividade de género. Ou seja, em termos de número, as personagens masculinas estão sempre representadas em maior número, são quem lidera os papéis de protagonismo, as ações, as aventuras, as conquistas. Mesmo no caso das personagens que são vegetais, ou animais, ou objetos, podemos ver que os pronomes associados são maioritariamente masculinos. E até nos livros onde só há ursos, há um estudo muito engraçado, as mães aparentemente, depois a ler a história, encarregam-se de atribuir o género a cada urso consoante a ação que ele está a desenvolver. Portanto, os livros infantis não só não asseguram essa representatividade em termos de número, como têm vindo a perpetuar os estereótipos de género nas personagens masculinas e femininas no que diz respeito às competências, às profissões e aos usos do tempo. As personagens femininas são maioritariamente representadas como mães, empregadas domésticas, bibliotecárias, enquanto as personagens masculinas têm logo um rol à sua disposição de profissões e competências. Desde taxista, engenheiro, investigador, picheleiro. Lembro-me na investigação de mestrado que fiz, os telescópios e a astronomia eram apenas associadas aos personagens masculinos. E, portanto, já podemos ver aqui que nós não podemos querer ser uma coisa que não sabemos que existe, não é? E, portanto, os livros têm esse papel fundamental de mostrar às crianças aquilo que pode ser o mundo e que podem ser elas próprias numa fase muito importante em que elas estão também a desenvolver o seu conceito de si e as suas aspirações. Portanto, têm um contributo fantástico, ou podem ter um contributo fantástico nesse sentido, mostrar quem são as mulheres cientistas, mostrar também quem são os homens que cuidam das suas crianças, que ajudam nas tarefas domésticas. E uma coisa que eu tenho reparado é que os livros não parecem estar, de alguma forma, a traduzir os poucos progressos, depende da perspectiva, mas os progressos que fomos tendo em matéria de igualdade de género. Já temos tantas mulheres cientistas em tantas áreas, a doutora Rosa Monteiro já falou em algumas delas no início. Então, porquê é que os livros continuam a não representar exatamente essas mulheres e as suas conquistas? Eu, que já trabalhava na área da igualdade de género, nas escolas, com jovens, etc., fiquei muito espantada. Eu sabia que queria escrever um livro sobre uma grande mulher e sobre alguém que tivesse feito uma coisa incrível. E, na altura, até nem estava previsto partilhar isto, mas a primeira mulher que me veio à cabeça foi a Rosa Mota, que eu acho espetacular, uma mulher que corre muito e vence uma série de provas. Mas depois, quando encontrei, andava à procura de mulheres que tivessem feito coisas incríveis, deparei-me com a Valentina Tereshkova. E pensei, como é que é possível eu que trabalhava nas escolas com crianças e com jovens não saber o nome da primeira mulher que foi ao espaço, a primeira astronauta, a primeira cosmonauta, não é? Se eu não sei, aquelas pessoas que não pensam se calhar tanto nestas questões também não sabem, não é? E portanto foi assim que eu decidi escrever a história que a homenageia, e a doutora Rosa já disse, ela ainda é viva, tem 83 anos, salvo erro. Nós mandámos-lhe um exemplar, pelo menos através da embaixada. Eu gostava muito que ela um dia viesse contar sobre a sua história. Mas é exatamente isso. Os livros podem ter um papel fundamental em contribuir para uma visão mais igualitária, oferecendo uma diversidade muito maior de role models para todas as pessoas e aqui, muito importante, também para as crianças que são diversas do ponto de vista de género. Portanto, uma maior representatividade não só binária de homens e mulheres, mas de outras formas de ser e de existir, pessoas de diferentes etnias, pessoas com diversidade funcional. Não se vê quase representação de personagens negras ou de outras etnias, não se vê personagens em cadeiras de rodas ou com algum tipo de doença que seja mencionado no texto ou nas ilustrações, não é? E faz parte da humanidade e todos temos direito de existir e, portanto, os livros precisam fazer um melhor trabalho nesse sentido e representar a panóplia de pessoas e de diversidade que existe e são bons aliados também para as escolas, para pais e mães que queiram ler e para todos nós. Claro, era isso também, no seguimento do que acabaste de dizer, das escolas,
Em que outras áreas do âmbito infantil-juvenil é que julgas que é importante trabalhar esta representatividade? Além da literatura. Uma delas que me vem logo à mente, relacionada com os livros infantis, são os brinquedos, não é? Eu acho que os brinquedos são fundamentais. Nós temos que perceber que o brinquedo não é um objeto neutro, não é? Não é um objeto desprovido de significado. O brinquedo é um veículo do faz de conta que permite ensaiar papéis e situações da vida real e onde as crianças, rapazes e raparigas, vão imitando os comportamentos e sonhando como é que serão quando forem crescidos. E é preciso ver, quer dizer, é fácil perceber que existem brinquedos que potenciam determinadas competências e outros que potenciam outras competências, não é? Então imaginemos, no caso dos nenucos e das vassourinhas e das loicinhas e das panelinhas, pronto, isso desenvolve competências ao nível do jogo simbólico, da linguagem, da afetividade, também algumas noções matemáticas, dependendo, não é? 3 batatas, 2 garfos, o que seja. Existem depois outros brinquedos, por exemplo, legos, blocos de construção, puzzles, etc. Brincar ao ar livre, por exemplo, que já desenvolvem uma série de outras competências, do raciocínio lógico-matemático, consciência espacial e tudo mais. E às vezes fala-se muito agora, ainda por cima com a ascensão dos movimentos de extrema-direita, não é? Voltou-se à carga com a questão do cérebro, não é? Que áreas do cérebro é que existem diferentes entre os homens e as mulheres, quais são as capacidades diferentes nuns e noutras. Eu queria começar por dizer que a ciência já avançou muito para além disso e nós sabemos hoje em dia que as nossas capacidades cerebrais, intelectuais, com que nascemos, homens e mulheres, não ditam o nosso destino, nem nos condicionam as áreas e os percursos que nós queiramos seguir. Não é? Não há aqui nada inscrito no código genético que diga que eu vou querer ser engenheira ou vou querer brincar com caminhões ou com bonecas. Tudo isso é construído através das nossas vivências, das nossas experiências e, portanto, no caso dos brinquedos, no caso dos livros infantis, há que estar atento e atenta e perceber, não é, que todas as crianças devem brincar com tudo. Devem pintar as unhas se quiser, experimentar os vestidos das casinhas, fazer puzzles juntos, porque afinal nós também somos muito parecidos, não é? A literatura está sempre a tentar vincar que somos opostos, que somos binários, mas os rapazes e as raparigas têm muita coisa também parecida e devem brincar juntos, partilhar os momentos nos vários cantinhos da escola, partilhar os brinquedos em casa e partilhar tudo e romper com essa ideia de oposição, de binarismo, que já está muito ultrapassada. Portanto, acho que a nível dos mais pequeninos, que eu estou aqui hoje em representação também, acho que é um pouquinho isso. Gostava muito de ouvir, se tivéssemos a oportunidade, uma malta mais jovem, quais foram os livros infantis de que se lembram e gostava de louvar também o papel que todos nós temos na mudança e a esperança que temos que as novas gerações sejam bastante diferentes e contribuam para um planeta novo que pode ser cá na Terra, que seja um planeta de igualdade. É isso. Obrigada, Andreia. Vamos então passar aqui para a nossa secção de perguntas e respostas. Temos algumas já aqui feitas por quem nos está a assistir. Julgo que algumas perguntas aqui poderão vir mesmo de alunos que podem estar a ponderar seguir esta via profissional. Então vou já começar aqui com uma muito prática. Julgo que talvez a Ana ou a Sílvia possam responder melhor a esta. A pergunta é: se quiséssemos seguir a área da astrobiologia, qual é o curso e a área que devemos seguir? Bem, eu posso tentar responder a isso. Há uma coisa que eu queria frisar, porque eu fui coordenadora pedagógica da licenciatura em Astronomia, a extinta licenciatura em Astronomia que existiu na Universidade do Porto. Não existem propriamente cursos certos ou errados. A astronomia é uma área que precisa de todas as outras para realmente perceber e melhor explicar as coisas. Quando nós queremos dizer que queremos ser astrobiólogos também, claro que estamos a ser específicos no ramo em que nós queremos trabalhar, mas mesmo assim também depende da pergunta em concreto que nós queremos responder, e não vai haver um curso mágico que vai te dar exatamente toda a formação específica que tu precisas. Portanto, o que é que tu, se queres mesmo ser astrobiólogo, o que é que tu podes fazer? Tu podes fazer de duas maneiras. Tu podes enverdar por um curso superior na área da física,
E agora as licenciaturas têm uma coisa muito fantástica que eu acho muita piada, que é os minors, ou menores, como algumas pessoas gostam de chamar, que é, ou seja, tu tens uma formação base, no caso da física tens uma formação em física e matemática, mas podes fazer um complemento dentro da tua licenciatura em biologia. E eu acho que essas ideias de Bolonha são a coisa mais maravilhosa à face da Terra, porque permite às pessoas terem um curso à sua medida, de acordo com aquilo que as pessoas gostam, um bocado ao estilo do americano. Eu vou fazer estas disciplinas porque eu me interesso por este assunto. Portanto, não é completamente livre o que é que se pode fazer, mas dá-te a melhor ideia possível. Portanto, nós temos uma opção 1, podíamos dizer, que é fazer física com o minor em biologia. Não sei se todas as universidades oferecem isso, mas sei que a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto oferecem. Nós podemos fazer biologia e ter um minor em física. Podemos fazer também bioquímica. Podemos fazer microbiologia, isto como base. Ou seja, podemos fazer uma data de coisas que nos vão dar as chaves. Mas depois o que vai ser determinante é o mestrado que se escolhe. Nesse mestrado, há mestrados em astronomia, que, para ser brutalmente honesta, em Portugal eu acho que ainda não estão completamente vocacionados para a área de astrobiologia, embora não impeçam ninguém de o fazer, mas provavelmente haverá um ou outro com um bocadinho de vocação. E nessa área eu chamaria a atenção para vocês procurarem pessoas que trabalhem nessa área, neste caso em particular a Zita Martins, no Instituto Superior Técnico, que é coordenador e é um exemplo nessa área, é uma excelente cientista nessa área e que poderá indicar precisamente qual é o melhor mestrado aqui para seguir. Mas a nível de base, qualquer coisa que tenha matemática, física e um bocadinho de biologia ou química, é ok. Portanto, é o que vocês quiserem. Preocupem-se com o mestrado. Depois... Obrigada, Ana. Esta pergunta que vos tinha feito veio de um anónimo, pronto, sempre que eu puder dizer, direi o nome da pessoa. Temos aqui uma pergunta da Rita Gomes, que é a mesma pergunta de outra pessoa também anónima, no fundo relativamente ao trabalho na área da astrofísica, é difícil arranjar trabalho em Portugal? E agora a pergunta seguinte é se viajam muito para o estrangeiro. Enfim, pronto, o panorama português é uma parte da pergunta, a outra parte da pergunta tem a ver com conciliar vida familiar com a profissional. Neste painel acabámos por não falar especificamente de desafios que as mulheres enfrentam relativamente à maternidade, gestão familiar, etc., mas talvez consigamos também aqui incluir. Por agora acho que podemos ficar nesta primeira parte do contexto português. Se é possível fazer esta carreira em Portugal sem ter de passar temporadas no estrangeiro, complementar a formação no estrangeiro, começar as oportunidades profissionais no estrangeiro. Não sei se aqui tanto a Sílvia, a Ana, a Vera, talvez quisessem contribuir um pouco. Sim, eu depois complemento. Complementas. Sim. Ok. A resposta não é muito bonita e a resposta é não é fácil. É possível? Não é fácil. Não é fácil por vários motivos. Não é fácil, em primeiro lugar, porque não há tanto financiamento assim para fazer doutoramentos em Portugal, não é? Isto é, se nós não quisermos despender dinheiro do nosso bolso, porque um doutoramento é demasiado caro. E depois, desse ponto de vista, temos questões monetárias inerentes, e daí não é fácil, e depois porque se pressupõe que a seguir a um doutoramento haja um mínimo de mobilidade do investigador, isto para permitir a diversidade de ideias, isto é, não é saudável. Nós, por acaso, estamos aqui toda a maioria mulheres, exceto o Fernando, não é? E somos todos caucasianos, mas não é saudável que a ciência se baseie, como nada na vida, não é? A ciência se baseia em iguais. E é por isso mesmo que nós também estamos aqui a falar da questão da mulher, não é? Não é saudável que não sejamos expostos à diversidade. E a maneira como se faz ciência em Portugal não é a maneira igual como se faz na Alemanha, ou na Noruega, ou na China, ou na África do Sul. Portanto, há aqui algum interesse das pessoas que distribuem o financiamento que tu
apresentes uma certa mobilidade geográfica, que tu tenhas experiências diversas, não só em Portugal, não é? Porque há muito esta tendência alguma de as pessoas fazerem todo o percurso da licenciatura, o mestrado, o doutoramento, depois o pós-doc, dentro do mesmo instituto. Há este embrionário que não é saudável, as pessoas deviam movimentar-se um bocadinho mais, mas também alargar isso dentro do globo inteiro, ou seja, trazer experiências coisas diferentes que se faz lá fora e que podem trazer e melhorar o desenvolvimento científico nos países, porque é diferente, porque temos, infelizmente, questões monetárias diferentes, não é? Portanto, isso faz tudo com que haja alguns entraves, porque não é só a questão de nós termos dinheiro, há outras questões que se prendem. Isso, na pergunta, depois falava sobre conciliar, eu acho que vou focar um bocadinho nisto, porque é importante, porque nem sempre nós vamos ter a vida exatamente como nós sonhamos, não é só sempre uma questão monetária. E nas mulheres, que é um assunto que não se fala às vezes muito, as mulheres têm mais tendências, por exemplo, a ter doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes aparecem sobretudo por volta dos 30 anos. E por volta dos 30 anos é exatamente quando estás a acabar, idealmente, o teu doutoramento e a começar um pós-doc. E por mais que tu planeies toda a tua vida e até tenhas o interesse de ir lá para fora, pode acontecer algo que mude completamente essa perspectiva. A mim aconteceu-me. Eu desenvolvi uma doença rara no ramo das doenças autoimunes, uma doença que ainda não está bem explicada, ainda por cima na sintomatologia mais grave da doença, mais rara da doença. E eu tinha muito interesse, e era todo o meu interesse maior ir para o estrangeiro, e tinha sonhos fantásticos de ir para a África e coisas do género. E perguntei à minha médica, e a minha médica até disse que sim, que eu podia ir. E eu fui até a Alemanha. Mas tive que voltar 6 meses depois porque quase morri. Porque não tinha, precisava de pessoas ao meu lado, porque tinha choques anafiláticos à noite. E não era fácil estar lá sozinha. E depois não tinha o apoio necessário, portanto, ou seja, às vezes não é uma questão só monetária, não é uma questão só de desejar ou não sei o quê, há muita coisa que acontece à nossa volta que pode influenciar o nosso percurso e que pode tornar esse mais difícil depois de conseguir um emprego em Portugal, que infelizmente é demasiado escasso e é demasiado difícil de obter, porque nem sempre temos todas as oportunidades que poderíamos expectar. Mas a Silvia teve experiências diferentes, ela pode dar mais o feedback dela. Sim, portanto, assim, no meu caso, portanto, eu fiz todo o meu percurso, os meus estudos até a licenciatura em Portugal, mas depois do doutoramento fui para fora, fui para a Alemanha, onde tive 3 anos e depois voltei para terminar aqui em Lisboa. Sim, primeiro isto é uma profissão que à partida nós temos que viajar muito, porque temos muitas conferências, temos colaboradores que são de outros países e portanto à partida é um trabalho que sim, que é saudável que se viaje e que se colabore internacionalmente. Para mim isso é um ponto positivo deste trabalho, porque eu quando custou-me sair de Portugal, não é? Deixar a família, deixar o clima, a comida portuguesa, tudo isso são coisas que nós sentimos saudades, mas depois ultrapassamos. E quando começamos a interagir com outras culturas, com outras pessoas, com outras formas de trabalhar, com outras realidades, isso alarga tanto os nossos horizontes e a nossa perspectiva de vida e a nossa experiência, que eu acho que é só positivo. Portanto, essa é a minha experiência. Agora, isto é tudo muito bonito enquanto nós não somos solteiros, não é? Não temos família. Eu comecei a sentir alguma discriminação, não é? Foi quando, pronto, decidi que estava na hora, sempre quis ser mãe e estava na hora, adiei até não poder mais e quando não podia adiar mais, pronto, decidi que tem que ser agora. E nessa altura ainda estava na Holanda, no meu segundo pós-doc, e o meu companheiro, nessa altura, viajou para lá para ficar comigo e ficar com a criança. Portanto, eu, do primeiro filho, comecei a trabalhar quando ele tinha 3 meses e meio, e o meu companheiro é que ficou em casa durante 1 ano e meio com ele. E aqui eu comecei,
embora na Holanda não, isso na Holanda até é normal, porque é normal que os homens e as mulheres partilhem a parentalidade, em que, por exemplo, um trabalha 2 dias por semana, o outro trabalha 3, e no restante tempo o outro fica em casa com as crianças, portanto mas o sistema permite isso, não é? Podemos trabalhar em part-time, reduzir o número de horas, reduzindo um bocadinho o salário, mas nada que não nos impeça de viver. E, portanto, todas estas medidas são benéficas e promovem a igualdade, porque eu acho que as mulheres não têm que abdicar do seu direito de ser mães, não é? Para terem uma carreira. Eu acho que nos dias de hoje essa questão já não se devia colocar, em que temos que optar por uma coisa ou por outra para podermos ser bem-sucedidas numa ou na outra. E, portanto, agora perdi-me um bocadinho, era sobre a compatibilidade, não é, da vida familiar. Sim, a conciliação da vida pessoal com o profissional. Sílvia já referiu que é muito importante a questão, tanto a Ana também referiu, muito importante a questão de haver um apoio também, não é, emocional, dessa conciliação. Sim, e assim, eu não sei o que é que dizem, eu tenho colegas que realmente conseguem conciliar tudo, mas há sempre um elo fraco, portanto, ou as crianças ficam para trás, ou têm um suporte familiar muito, muito grande, portanto, têm avós, ou têm o companheiro em casa que pode dar esse suporte, mas a maioria dos casos não é esse. A maioria dos casos é que as mulheres ainda têm que ser super mulheres, porque a maioria do trabalho de casa ainda recai sobre as mulheres, a maioria da educação das crianças, e agora vemos isso em teletrabalho, a maioria são mulheres que estão em casa em teletrabalho e a ajudar os filhos com a telescola. Portanto, há aqui muito que ainda tem que ser feito para que, como eu voltei para Portugal porque o meu companheiro não gostava de estar na Holanda e porque após 1 ano e meio em casa começou, lá está, as questões culturais, familiares, não é? Que ainda eu não consegui viver com essa situação e voltámos. E eu, desde que voltei para Portugal, simplesmente não consegui ainda financiamento para continuar a minha investigação. Continuo a fazê-lo em part-time, porque adoro e porque quero voltar, e agora que o meu filho mais novo tem 3 anos, já tenho finalmente tempo para poder tentar voltar, mas é triste não haver suporte e não haver mais apoio, porque se queremos incentivar, não é só motivar as crianças, mas é também permitir que quando chegamos a este ponto podemos continuar. Criar as condições para tal. Exato. Obrigada, Sílvia. Temos 5 minutos antes de terminar aqui o nosso webinar às 4. Tenho uma última pergunta que vou lançar ao painel. Pedia que respondesse de uma forma assim relativamente breve para respeitarmos aqui o nosso limite de tempo. A pergunta foi feita pela Maria Bárbara Timóteo, que pergunta: qual é a engenharia que consideram mais inovadora e que julgam que vai ser bastante importante para o futuro? Não sei quem é que quer aceitar este desafio. Ana Sílvia? Não? É assim, eu acho que agora o que está a crescer exponencialmente é a área da inteligência artificial e portanto, de computadores quânticos, etc. Isso está a haver um boom. Mas também acho que há uma área que precisa muito de ajuda neste momento, que é a parte do ambiente. Mas o que é mais importante depende, eu não sei se é em termos de saídas profissionais ou se também em termos de importância para o mundo ou para a mudança de... Não. Portanto, sim, acho que eu não consigo perceber qual é o alcance da engenharia em si. Se me disserem qual é a técnica ou qualquer coisa mais relevante para o futuro, eu diria computação quântica, provavelmente, porque nos vai permitir fazer cálculos e fazer imensa coisa super rápido. Mas eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente a nível ambiental. E eu acho que as pessoas, mesmo em tempos de pandemia, não conseguem perceber o conceito de um vírus, muito menos vão conseguir perceber o conceito de aquecimento global.
Então eu pedia uma coisa às pessoas, que olhassem então para o espaço. Nós temos Vênus, que nos diz exatamente o que é que pode acontecer. Nós temos Marte, para tentar perceber o que é que nós também queremos evitar e o que é que não é possível fazer. Eu espero que o maior desafio, com toda a machine learning, inteligência artificial, computação quântica, que nos vai permitir analisar milhões de dados, vai ser um avanço tremendo mesmo para descobertas no nível astrofísico e não só, e as suas aplicações. As pessoas percebam que este planeta, apesar de tudo, é único e é o único lugar que nós temos e que nós precisamos de tomar conta bem dele. Portanto, nós podemos pensar em toda a tecnologia e isso vai ser fantástico, vamos ter uma qualidade de vida fantástica, mas se não tomarmos conta bem do nosso pequeno tesouro, isso vai estar tudo hipotecado no futuro. E, portanto, é importante olhar para isso, nem que seja olhando para fora. Vera, alguma coisa que gostasses de acrescentar a esta questão do futuro, das engenharias do futuro? Sim, duas coisas. Primeiro, nem todas as carreiras na área de espaço ou na área de investigação. A indústria e mesmo nós na Comissão Europeia precisamos, eu quase que me atrevo a dizer, desesperadamente de pessoal técnico para trabalhar connosco, porque nós precisamos desse know-how para conseguirmos implementar a legislação, para lançar os nossos satélites e manter os sistemas a operar. É interessante a questão de tomar conta do nosso planeta, porque um dos nossos programas espaciais na União Europeia é o Copérnicos, que é um sistema de observação da Terra, e que precisamos de pessoas que peguem nesses dados, e isto ligando um bocadinho à inteligência artificial e à questão da computação quântica, que são projetos que nós estamos neste momento a desenvolver na Europa, portanto não é ficção científica, não, portanto eu tenho colegas meus que estão Oi? Perdemos um pouco a Vera, creio. Não estamos a ouvir a Vera, pois não? Vocês também não estão? Não, ok. Não estamos. Pena. Bom, julgo que terá Vamos havido estar uma aí. falha técnica. Eu estava a dizer, peço desculpa, a minha internet. Desculpa, Vera, podemos precaver, sim. A minha ligação à internet, mas estava a dizer que nós precisamos de pessoas que de facto saibam trabalhar com esta questão da computação quântica, que é algo que nós estamos a desenvolver com os sistemas de observação da Terra, e a utilizar os sistemas espaciais, os dados e os serviços espaciais, precisamente para desenvolver soluções para proteger o nosso ambiente, para sermos mais amigos, para, por exemplo, sermos mais eficientes na questão do transporte, na gestão dos nossos recursos do planeta. Portanto, quando nós estamos a falar da astrofísica e de carreira de investigação, existe também uma outra vertente, que é a questão de estudarmos o universo, mas e esta questão dos sistemas espaciais, para proteção do nosso próprio planeta e mesmo nossa enquanto seres humanos na área da saúde, alimentação, etc, etc. Nem o céu é o limite. Nem o céu é o limite. Ótima frase para terminar aqui a nossa conversa. Muito obrigada a todos, muito obrigada à SIG por ter acolhido esta nossa conversa também. Gostaria que tivéssemos falado de muito mais coisas, mas acho que já foi muito importante e elucidativo também esta conversa, e espero que possamos continuar a conversar sobre estes assuntos noutros contextos em breve. E um bom resto de dia das mulheres e das raparigas na ciência para vocês, e até breve. Adeus, obrigada. Muito obrigada.